Temos o governo americano, gente, tá? O governo dos Estados Unidos, Donald Trump, que acabou de mandar um duro recado para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Basicamente, é Donald Trump declarando guerra contra o Lula e o desespero tomou conta da esquerda agora, neste exato momento. Eu vou explicar todos os detalhes e o motivo do desespero por causa de decisão que foi tomada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que atingiu em cheio Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Outra bomba que eu vou trazer aqui para vocês, gente, tá? Senador da República acaba de expor um escândalo envolvendo o Banco Master e o PT do Lula. Senador da República acaba de expor mais um escândalo envolvendo o Banco Master e o PT do Lula. E essa notícia, gente, devastou Brasília e a esquerda também agora neste exato momento. Temos aqui também, gente, tá? A jogada de mestre, nova jogada de mestre de Flávio Bolsonaro, que atingiu em cheio Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? E é jornalista esquerdista que está trazendo aqui essa informação. Nova tacada de mestre de Flávio Bolsonaro que atingiu e deixou o Lula num completo desespero. Falando em desespero, gente, tá? Outra informação que eu vou trazer aqui para todos vocês, que é a seguinte: o plano de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes para implementar a censura aqui no Brasil. Gente, a coisa está muito avançada e é muito pior do que a gente imaginava. Um grande jurista teve acesso aqui a muitas informações desse plano deles para censurar, para implementar a censura aqui no Brasil, segundo esse jurista, e ele vai explicar tudo nos mínimos detalhes. E ele já adianta, gente, tá? A coisa tá muito pior do que a gente imaginava. Eu vou trazer esse vídeo dele revelando todos os detalhes. Temos também a jornalista, gente, a colunista Malu Gaspar, que acabou de derrubar mais uma mentira do Lula. E isso, gente, dentro da Globo News, onde o Lula jorra milhões e milhões. Malu Gaspar acaba de desmentir e desmascarar Lula da Silva, mas foi assim, gente, sem dó e nem piedade mesmo. E por fim, acabou de sair aqui, gente, tá? Um possível nome para ser o vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro, gente, tá? Tem alguns nomes aí sendo ventilados, mas tem um aqui agora que acabou de ser revelado, da um parlamentar. Pode ser o vice-presidente da República, é o nome que está sendo cotado. E aí, gente, vocês têm algum palpite? Já vai colocando aqui embaixo, aqui nos comentários. E assim, gente, claro, além dessas, outras várias informações que eu separei para trazer a partir de agora nesse boletim. Esse vídeo aqui, além dessas, claro, tem outras várias informações que eu separei para atualizar a todos vocês. Afinal de contas, um cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal, gente. Se tiver de pé, já senta, pega aí o cafezinho de vocês. Fiquem bem confortável, porque é uma pancada atrás da outra que vai vir a partir de agora para todos vocês. Não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o máximo possível que vocês puderem. Ele tá de volta, gente, tá? Rodrigo Constantino diz que Flávio Bolsonaro fez um golaço, gente, tá? Com tudo isso que ele conseguiu nesta última reunião com Donald Trump nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: foi uma tacada de mestre. Foi uma tacada de mestre, jogada de mestre, um golaço o que o Flávio Bolsonaro fez contra Luiz Inácio Lula da Silva. Vejam só. Eu não sabia que a assessoria de imprensa do PCC e do Comando Vermelho era tão extensa. A Globo a gente já esperava, CNN talvez, mas é uma coisa impressionante como tem gente investida, né, nisso. A gente consegue entender o argumento econômico, né, mais ou menos aí, segundo algumas estimativas, 4% do PIB quase, bilhões e bilhões em vários setores lícitos. Hoje no Globo Digital tem uma reportagem grande mostrando isso, setor de motéis, posto de gasolina, a gente está cansado de saber. Enfim, os tentáculos do crime organizado, né, desses grupos terroristas, politizados sim, se meteram em tudo que é setor.
né, e é preciso reagir. Vamos lá. Em primeiro lugar, foi um golaço do Flávio, como disse o próprio deputado Nicolas Ferreira. Foi um golaço. Não foi coincidência o timing do anúncio do governo americano, um dia depois da visita do senador. É óbvio que alguns da imprensa já foram provocar o governo americano para arrancar uma declaração oficial de que os Estados Unidos decidem por conta própria e a decisão veio da administração do Trump e não por conta do pedido do senador Flávio. O governo americano não vai dizer nada diferente, mas a escolha do Rubio divulgar isso um dia depois da visita do Flávio é óbvio que é uma espécie de endosso, ainda que indireto, ao Flávio, a pauta da segurança pública da direita, né? E isso era uma demanda antiga do próprio Trump, né? Tanto que havia essa rusga, né, entre o governo Trump e o governo Lula se negando a constatar que são grupos terroristas, a classificá-los dessa forma, coisa que a Argentina do Milei já fez, coisa que o Paraguai já fez, e o Brasil se recusando. Foi lá o governo americano, atropelou e falou: para os Estados Unidos são grupos terroristas, como desejava o PL, o senador Flávio. Então, golaço. E aqui, né, a primeira coisa que chama atenção, além dessa quantidade de gente defendendo o indefensável, Lacombe, é, obviamente, chamar atenção, lembrar, né, o que eles chamam de terroristas. Porque eles não querem chamar o PCC, que aterroriza 1/4 da população do Brasil, junto com o Comando Vermelho, que escolhe se a menina vai namorar com o chefe do tráfico ou não, que manda fechar o comércio, quer dizer, toca o terror, né? Isso eles não querem chamar de terrorista. Mas eles chamam de terrorista a Débora do batom, a idosa de Bíblia na mão e bandeira no ombro, né? Porque estavam lá no 8 de janeiro. Então, o que essa turma considera terrorista e o que eles não querem considerar terrorista diz muito sobre eles. Nós vimos uma juíza, desembargadora, né, Ivana, numa entrevista da CNN, reclamando que vai aumentar, já tinha aumentado o preço da cocaína. Então, lá, quando eu trago isso aqui, né, essa juíza até era linha dura, eu não sei o que aconteceu ali, né, mas é bizarro pensar que vai ter uma turma assim que está incomodada com isso, né, a turma do Projaquistão, da Globo, enfim, os artistas, né, eles estão preocupados com isso. O povo está preocupado em sair de casa e voltar vivo, coisa que o Comando Vermelho, que o PCC, que eles prejudicam, né, que eles aumentam a probabilidade disso não acontecer. Então existe aí, né, um abismo entre o povo e entre essa turma de uma elite, né, enfim, que vive no mundo da fantasia. Eu até acho, Lacombe, em nome da honestidade, que a gente precisa aqui levar a sério alguns argumentos que vieram contrários a essa decisão americana de gente séria. E é o caso aqui do Lincoln Ngakia. Ele é um sujeito jurado de morte, anda com escolta policial, um dos caras que mais entende de PCC no Brasil, né, combate esse troço há muito tempo, e ele é contra. Ele deu entrevista argumentando que ele acha isso ruim. Qual é o principal argumento do Ngakia? É que o FBI e o DEA, que é o grupo específico da polícia que cuida de narcotráfico, né, de entorpecentes, que eles trocam informações com a polícia brasileira e que agora o poder vai ser transferido para a CIA e para os militares americanos e vai perder esse contato. Eu tenho duas coisas a falar sobre isso, que eu acho que é o único argumento sério, além da questão dos bancos, que eu vou falar já já, que a gente precisa levar em conta. O primeiro ponto é o seguinte: Ngakia, com todo respeito à sua coragem, não está dando certo. Não está funcionando essa comunicação. Os tentáculos do PCC só se expandem mais. O Brasil está dominado pelo crime organizado, pelos terroristas. Então, está na hora de tentar alguma coisa diferente. E mesmo assim, ele pode entender muito de Brasil, mas nos Estados Unidos não funciona bem assim. Quando os Estados Unidos consideraram os cartéis mexicanos grupos terroristas, não tirou o FBI, muito menos o DEA, da jogada. Acrescenta a CIA com a sua inteligência, mais na moita mesmo, não costumam dividir tanta informação, e os militares se precisar de ações pontuais, né? Então, eu não concordo com o argumento do Ngakia, mas a gente tem que rebatê-lo. E a questão dos bancos, Lacombe, eu vi muita gente preocupada com isso, porque hoje em dia é muito dinheiro mesmo. Eu só tenho um conselho a dar, né? Pô, não peguem como clientes o PCC e o Comando Vermelho. Né? Eu sei que eles podem ter muito dinheiro, eu sei que são bilhões para cá, bilhões para lá, mas não usem esse pessoal como cliente e não lavem dinheiro do crime organizado. É uma boa dica para não ter problemas nos Estados Unidos. Por fim, né, Lula chamando de nossos terroristas, né? Ele e o outro lá, o Renan Santos, do MBL, do Missão, também, né? Nossos terroristas e tudo mais. Um tal de Rubio tomou a decisão e por aí vai. Bom, é desnecessário falar que o Lula usa boné do CPX, veste literalmente o boné dessa turma, sobe favela dominada pelo crime sem escolta policial, diz que traficante é vítima do usuário. Desnecessário dizer que o PT nunca fez nada para combater de fato essas entidades, essas facções criminosas. Existe hoje, Lacombe, portanto, uma bifurcação. Ou a gente endireita o Brasil e dá uma de Bukele mesmo, o próprio Flávio andou falando isso, né? Vão sair do país ou vão ser presos ou neutralizados pela polícia. Né? É um bandido com um fuzil que atira em polícia. É isso, tem que ser morto. Não tem jeito, tem que ser morto. Né? E tem que endurecer e prender essas facções todas, como fez o Bukele em El Salvador, com um grande sucesso. Ou a gente vai endireitar o país de vez e combater esse pessoal, ou a gente vai virar um narco-estado de uma vez por todas, que está quase lá. O Rio de Janeiro é um bom exemplo, né, do que está acontecendo com o Brasil como um todo. Tivemos uma boa notícia agora na Colômbia, vai para o segundo turno, o líder, né, da... Tá aí, gente, voltou. Rodrigo Constantino tá de volta, gente, tá? Fez elogios aí ao Flávio Bolsonaro,
que falou sobre o Bukele, detonou Lula da Silva, e é isso, gente, é isso, é assim que tem que ser, todo mundo unido, gente, tá? Numa mesma direção, com o mesmo objetivo. Qual que é o grande objetivo? Tirar Luiz Inácio Lula da Silva do poder e, claro, combater o crime organizado que tá tomando conta do Brasil. Adorei esse vídeo, gente, tá? E agora chegou a vez dele, senador Carlos Viana, gente, tá? Acabou de explodir uma bomba, gente, tá? O senador Carlos Viana expõe relação entre o Banco Master e o PT do Lula. Estão escondendo a verdade do povo brasileiro. Tem bomba muito maior por trás de todo esse escândalo envolvendo o Master e o PT. Ele revelou tudo aqui, vejam só. O Banco Master tem ligações com a base do PT. Nós não podemos, no ano eleitoral, permitir que qualquer investigação seja ocultada da população e que essas verdades não apareçam. O senador Carlos Viana, que presidiu a CPMI do INSS, agora apresentou um novo pedido de CPMI, desta vez do Banco Master, o que já havia sido apresentado, mas acabou não vingando. É uma obrigação do Congresso Nacional investigar esse caso do Banco Master. Eu protocolei um novo pedido de CPMI, porque uma CPMI ela independe dos presidentes das casas para poder ter o seu trânsito normal. E eu espero, com toda sinceridade, faço até um desafio, que governo e oposição assinem juntos. Porque se nós apresentarmos mais um pedido de CPMI do Banco Master com todas as assinaturas cumpridas, é mais uma forma de nós pressionarmos os presidentes das casas a aceitarem essa investigação e nós tirarmos de vez qualquer possibilidade de acordo, que é o que nós temos acompanhado, a possibilidade de que esse escândalo não tenha as respostas que o povo brasileiro quer. Partiu pra cima, hein? Partiu pra cima do PT, do Lula, da esquerda. Vamos assinar CPMI do Banco Master. Vamos ver quem realmente é os bandidos, né? Vamos separar o joio do trigo. Vamos ver quem realmente é bandido em toda essa história. Vamos lá, gente, tem mais. Olha só o parlamentar que pode ser vice do Flávio Bolsonaro, gente. Tá? Deputado admite possibilidade de ser vice em chapa com Flávio Bolsonaro. Vocês gostaram dessa notícia, gente, tá? Tá aqui, ó. O deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que nome chique, hein, gente, do PL, demonstrou abertura para compor uma eventual chapa presidencial com o senador Flávio Bolsonaro do PL. O parlamentar paulista declarou que aceitaria o posto de vice e descartou vaidades políticas. Segundo ele, seu principal objetivo é unificar as forças de direita para a disputa majoritária. Então, ele admite, sim, possibilidade de ser vice de Flávio Bolsonaro, gente, tá? O que vocês acham dessa opção? Seria uma boa escolha? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E olhem só o milagre acontecendo, gente, tá? O milagre tá começando a acontecer e tomara que isso aqui se multiplique. Se multiplique, porque é Lula perdendo voto. Religioso troca PT por união e reclama da extrema esquerda. É isso que está aqui, ó. Abandonou o PT do Lula, gente, tá? E é só o início. Rodrigo Jalô, conhecido como Sheik Rodrigo e por sua liderança na comunidade xiita, deixou o PT e oficializou sua filiação à União Brasil. A mudança ocorre em meio a articulações para as eleições de 26, quando ele pretende disputar uma vaga de deputado federal. Depois de anunciar a nova filiação, Jalô, que se diz amigo do padre Júlio Lancelotti, afirmou ter se tornado alvo de críticas e ataques nas redes sociais. Segundo ele, a reação partiu principalmente de pessoas ligadas à esquerda, que passaram a questionar sua decisão de trocar de legenda, intensificaram comentários negativos. Ele sentiu o que é realmente a extrema esquerda. Não que isso aqui seja um anjinho, tá, gente? Aliado daquele padre lá, aquele padre, gente, aquele padre Lancelotti. Não que seja boabisca, mas tá aí, já tá abandonando o barco do PT e do Lula, gente, tá? Porque não aguenta a extrema esquerda. Pessoal, vocês estão sabendo aqui dessa treta que tá acontecendo? Polícia Civil de São Paulo deflagra a operação contra dona de produtora de filmes sobre Bolsonaro.
A mídia de esquerda faz um estardalhaço, é o que ela mais adora fazer quando se trata de Bolsonaro e do clã Bolsonaro. Eles adoram fazer uma manchete sensacionalista, que quem lê pensa assim, nossa, acabou pro Flávio Bolsonaro, acabou. Mas calma, gente, tá? Olhem só, polícia investiga se recursos da gestão municipal de São Paulo foram usados para custear a produção de Dark Horse. Claro que através disso, o plano é o quê, gente? Deixar Flávio Bolsonaro fora da eleição, tirar o Flávio Bolsonaro da jogada, inelegível, virar réu, é tornozeleira eletrônica, é o de pior que tem. Vai pedir até prisão, né? Investigação, prende o passaporte. Aí o Flávio Bolsonaro veio e já acabou com a narrativa. É papum, Flávio Bolsonaro assim, ó, papum. A notícia saiu, 1 hora depois ele já estava dizendo, a operação contra a produtora de Dark Horse não tem nada a ver com o filme, diz Flávio Bolsonaro. Então, para desespero da esquerdalhada que já estava comemorando, não vai ser tão fácil assim derrubar o Flávio Bolsonaro, gente. Tá aqui, Flávio Bolsonaro foi rápido e já trouxe aí a sua versão. E agora, gente, tá? Jornalista esquerdista admite que o Flávio Bolsonaro teve uma jogada de mestre contra Lula da Silva. Gente, tá? Flávio Bolsonaro, a nova tacada de mestre, jogada de mestre de Flávio Bolsonaro que atingiu Lula em cheio. Flávio Bolsonaro conseguiu gol importante e jogou batata quente para o Lula, ou seja, problema da segurança pública, né? Jogou para cima do Lula, que sempre se lixou para enfrentamento ao crime organizado aqui no Brasil. Ou seja, foi uma tacada de mestre, foi tão assim tacada de mestre, que o próprio jornalista reconheceu que esse aqui foi um golaço do Flávio Bolsonaro e o Lula ficou de mãos atadas, porque o Lula que sempre passou a mão na cabeça de bandido, que agora provou do próprio veneno. E para acabar de completar, Donald Trump basicamente ameaça os planos de Luiz Inácio Lula da Silva aqui no Brasil, gente, tá? Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ameaça os planos de Lula e basicamente declara guerra contra o crime organizado aqui no Brasil. Donald Trump declara guerra contra o crime organizado aqui no Brasil. E de quebra deixou o Lula extremamente furioso. A própria porta-voz confirmou. Porta-voz dos Estados Unidos diz que Trump quer eliminar o PCC e o Comando Vermelho. Gente, tá? O próprio Donald Trump quer eliminar os criminosos do Lula aqui no Brasil. Porque ele disse, são nossos criminosos aqui no Brasil. Sim, o Donald Trump tá aqui mandando um duro recado pro Lula. A postura do governo dos Estados Unidos perante o avanço do PCC e do Comando Vermelho foi tema de entrevista da porta-voz do Departamento de Estado, Amanda Robinson, à CNN Brasil nessa segunda-feira. Primeiro, ela ressaltou que o presidente Donald Trump tem a intenção de erradicar essas facções, ou seja, eliminar, acabar com essas facções. Segundo Amanda, Trump determinou o uso de todos os instrumentos à disposição do Estado norte-americano para enfrentar as organizações criminosas que atuam na região e garantir a segurança do país. O presidente Trump deixou muito claro, desde o início do seu mandato, que ele vai utilizar todas as ferramentas à nossa disposição para combater esses grupos criminosos que estão atuando na nossa região e para proteger a segurança dos Estados Unidos, afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Amanda Robertson. O presidente Trump está atuando para eliminar estes grupos, os criminosos do Lula aqui no Brasil. O Lula que disse isso, né? Os nossos criminosos aqui. É isso, gente. Então, basicamente, Donald Trump está ameaçando os planos de Lula aqui no Brasil. Qual que é o plano do Lula aqui no Brasil? Que o Trump não interfira na soberania, né? O Lula, gente, basicamente ele quer que fique do jeito que está, né? Esses criminosos continuando aí tomando conta do território brasileiro, vai chegar um ponto que o Brasil vai ser dominado pelo narcoterrorismo.
E só Deus sabe o que vai ser do povo brasileiro, gente, tá? Tá aí. Donald Trump mandou um duro recado pro Lula, né? Eu vou eliminar o PCC e Comando Vermelho aqui nos Estados Unidos, que opera, né, nos Estados Unidos. A chapa esquentou, basicamente declarou guerra. Segundo o grande jurista, Dr. Jeffrey Schickini, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Lula da Silva articulam em modo de desespero. Eles ligaram modo de desespero, né? Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Lula articulam modelo de censura chinesa aqui no Brasil. Só que o que o Dr. Jeffrey Schickini descobriu, gente, a coisa tá muito mais avançada do que a gente imaginava. O desespero tá muito grande. Vejam só a bomba que está prestes a explodir em Brasília a qualquer momento sobre censura chinesa no Brasil. É terrível, gente. Acompanhem. Todo mundo sabe que hoje começou aquele fórum do Gilmar Mendes em Lisboa, Portugal, chamado Gilmar Palusa. Eu já falei sobre isso hoje, inclusive, que só o Alexandre de Moraes, do STF, é que compareceu nesse fórum do Gilmar Mendes. Mas o que mais me chamou a atenção foi o que Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes defenderam nesse fórum. Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes defendem regulamentação das redes sociais e Big Techs em evento em Lisboa. Mas o que me chamou mais atenção não foi o fato deles defenderem a regulação das redes sociais, porque isso nós já sabemos que eles querem mesmo. Não é de hoje que o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, o Lula estão falando em regular, ou melhor, em censurar as redes sociais. Mas agora eles foram além. Hoje eles falaram de regulação internacional das redes sociais. Isso me colocou uma pulga atrás da orelha. Seria uma censura internacional das redes sociais? Tá aqui, ó. Vejam o que Alexandre de Moraes disse. Há necessidade de um controle social, há necessidade de uma regulamentação internacional. O próprio Papa propõe, assim como no Brasil, nós já estamos discutindo há vários anos, há necessidade de uma regulação internacional. Viram só? Regulamentação internacional. Calma que você vai entender o que pode ser esse negócio. Gilmar Mendes foi na mesma linha. E há 10 dias, o governo federal editou decretos que dão operacionalidade àquela decisão, atribuindo à Autoridade Nacional de Proteção de Dados a competência para fiscalizar o cumprimento das regras pelas plataformas. Trata-se, como tenho dito, de um avanço civilizatório. A proteção de direitos na internet e a garantia de um ambiente digital saudável e funcional exigem dos poderes constituídos uma postura proativa e inovadora para o delineamento de uma arquitetura regulatória justa e efetiva. Mas os esforços isolados de um país, sabemos todos, não bastam. O enfrentamento de um poderio, cuja grande característica é sua fluidez e mesmo sua ubiquidade, demanda um esforço supranacional, a grande marca da soberania na era global e digital. E eis mais um paradoxo dos nossos tempos, é que ela já não pode se afirmar pelo isolamento, mas apenas pela coordenação e cooperação internacionais. Pera, vocês têm que decidir. Ou vocês falam de soberania, ou vocês falam de cooperação internacional. Os Estados Unidos querem combater o PCC e o Comando Vermelho, e vocês criticam que os Estados Unidos querem invadir a nossa soberania. Aí agora, para censurar as redes sociais, que é de interesse de vocês, vocês querem cooperação internacional e ajuda internacional, porque é disso que se trata, né? Olhem o plano de fundo disso daqui, o que é a realidade desse discurso. Lula, coincidentemente, esses dias pediu regulação global das redes sociais. Muito ódio. Olha aqui, ó, esse discursinho do Lula foi em 18 de abril. Agora, o STF, ou melhor, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, já alinharam o discurso. Todos já estão falando em regulamentação ou regulação global, internacional. Lembrando que já faz mais de um ano que o Brasil iniciou conversas, tratativas e cooperação com a China para a regulamentação das redes. Lembra disso daqui, ó? Lula defende apressar regulação das redes e volta a falar em enviado de Xi Jinping da China para discutir o tema. Lula já disse várias vezes abertamente que estão em cooperação com a China para regular as redes sociais no Brasil da mesma forma como a China faz no seu país, ou melhor, na sua ditadura. E lá na China, eles acharam uma solução de proteger a democracia chinesa. De que forma? Impedindo o acesso às redes sociais estrangeiras e fortalecendo, mantendo perfis
oficiais do governo ativo. Olha só que coisa. Você regula as redes sociais, ou seja, aquilo que não é do governo, e passa a utilizar canais oficiais do governo. Isso o governo Lula já começou a fazer. Semana passada, o governo Lula quis atacar a direita, quis dar uma resposta à direita e utilizou o canal oficial do governo. Percebam que devagarzinho o governo Lula já está utilizando estratégia da China. Olha aqui, o governo Lula deu uma nota ideológica, uma nota partidária, uma nota política, fez uma autodefesa dele, Lula, e do PT no canal oficial do governo e atacou Flávio Bolsonaro. Atacou por meio desse canal oficial, que ele chamou de nota à imprensa, Flávio Bolsonaro. Atacou a direita. Olha aqui, ó, utilizou o site do Gov para atacar Flávio. É deplorável que, mais uma vez, integrantes da família Bolsonaro viajem aos Estados Unidos para defender intervenção estrangeira no Brasil. Ué, vocês estão defendendo cooperação internacional para censurar as redes? Vocês estão vendo que eles já encontraram o discurso para cooperação com a China, para regular nossas redes. Eles já estão dando o caminho do que vai acontecer e, para não pegar a população de surpresa, eles já começaram a pregar. Precisamos de cooperação internacional, precisamos de uma regulação internacional, precisamos de uma regulamentação global. É conversa. Para a hora que chegar a regulamentação igual à da China, a população já está amaciada. Tá aqui, ó. Tá nítido. É isso que eles querem. Eles querem censurar redes sociais e fortalecer as redes, os canais que eles têm controle, como, por exemplo, os canais oficiais. Está muito claro, começaram a introduzir esse mesmo discurso comunista da China. E isso se não estiver havendo orientação chinesa de como proceder nessa introdução da censura no Brasil. Eles acham que enganam todo mundo, mas vocês não enganam não. Está muito claro para mim do que se trata esse discursinho de regulamentação global. Não. É censura em cooperação com a China. É disso que se trata, tá muito claro isso para mim. Eu sou Jeff Chiquini, sou advogado. Pessoal, quando se fala, isso aqui é muito mais grave do que a gente imaginava, e vou explicar para vocês como é que funciona a censura na China. Lá é assim, se alguma pessoa, se algum cidadão chinês faz uma publicação nas redes sociais que o governo não gosta, que o governo vê como uma crítica, né? Ele interpreta que aquela postagem é de alguém que pode estar criticando ou tentando, sei lá, derrubar, mostrar para o povo que aquela decisão do governo não foi boa, algo nesse sentido, gente, tá? Lá eles não aceitam crítica. Então, quando eles interpretam, quando eles não gostam de alguma crítica, para vocês terem noção, gente, tá? Do impacto tão cruel da censura no Brasil, que a depender da postagem que a pessoa faz nas redes sociais, essa pessoa, gente, tá? Pode pegar 20, 30, 40 anos de cadeia. Esse é o nível de censura que tem na China. Isso, gente, tá? Tem coisa que acontece no governo chinês que eu não posso nem mencionar aqui no vídeo. É tão cruel, é tão ardiloso, é tão covarde, que eu não posso nem citar aqui para vocês. O nível de crueldade que acontece com a censura na China. Isso aqui é um exemplo que eu dei para vocês. A depender de uma crítica que a pessoa faz contra o governo chinês, a depender da interpretação do governo chinês, aquela pessoa vai para cadeia, passa 20, 30 anos na cadeia. Isso quando não acontece, o pior, que eu não posso nem mencionar aqui para vocês nesse vídeo. Aí, agora, Gilmar Mendes, Moraes e Lula articulam um modelo de censura chinesa aqui no Brasil. Por isso que eu tô vendo muitos juristas, né, como o próprio Dr. Jeffrey Chiquini, extremamente preocupados, porque é muito pior do que a gente imaginava, gente. Tá? Você pegar um modelo de censura chinesa, é porque se realmente for isso que eles estão preparando para o povo brasileiro, é muito pior do que a gente imaginava. Dá para vocês entenderem, gente, tá? Dependendo do que você disser, dependendo do que você falar, dependendo do que você criticar, algo muito ruim pode acontecer com você. Por isso que o povo brasileiro está aí ligando um alerta gigante com essas últimas falas aí das autoridades aqui no Brasil, que estão loucas para
regulamentar as redes sociais. Agora, usar a censura chinesa no Brasil, gente do céu, meu Deus, que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Faço questão de trazer a Malu Gaspar, o terror do Lula, do Alexandre de Moraes, do Toffoli, de alguns ministros da Suprema Corte. Pois bem, Malu Gaspar, gente, tá lá dentro da Lula News, né, onde o Lula jorra milhões e milhões. Malu Gaspar acabou de derrubar a mentira do Lula sobre as ações contra os terroristas afetarem o Pix aqui. O Lula tá tão desesperado que tá aí, né, ventilando uma balela, uma lorota, uma mentira de que o governo americano vai acabar com o Pix, né? Vai afetar o Pix. Eles vão invadir o Brasil. É uma lorota, uma mentira atrás da outra. A Malu Gaspar não aguentou, gente, tá? Ela veio e simplesmente derrubou e destruiu todas as narrativas, ou seja, das mentiras que o Lula tá tentando pregar para os eleitores aqui no Brasil. Vejam só. Estados Unidos vão chegar no Brasil e vão fechar bancos. Isso não vai acontecer. Quem pode fechar banco no Brasil é o Banco Central Brasileiro. Então, isso não vai acontecer. Quanto ao PIX, a Ana mencionou aí muito corretamente a seção 301, que é uma investigação à parte, não faz parte das sanções OFAC. As sanções OFAC determinam o seguinte: se você é um banco brasileiro, você faz um contrato de câmbio ou um contrato no exterior com empresas que têm vínculo com o PCC, alguma coisa assim, você pode ser sancionado. No limite, o que pode acontecer que é sim uma coisa que preocupa os bancos? Os bancos têm relação com servidores, tipo grandes servidores de Big Data, que abrigam arquivos e conexões, e mesmo venda de produto online. Muitos sistemas online são comprados pelos bancos brasileiros de fornecedores americanos. O que pode acontecer? Vamos supor que um banco seja acusado pelos Estados Unidos, um banco brasileiro, de estar movimentando dinheiro do PCC ou do Comando Vermelho. Estando essas organizações dentro dessas sanções, pode acontecer, por exemplo, de esses bancos não poderem transacionar com essas empresas que fornecem Big Data para eles. Isso é bem sério, mas é uma outra questão. O PIX em si não tem um efeito concreto e direto, porque o PIX se dá dentro do Brasil. Tudo que acontece dentro do Brasil não vai ser afetado. Lembra quando a gente discutiu as sanções Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes? Ele trocou, inclusive, a conta dele para o Banco do Brasil e o cartão de crédito dele para o Banco do Brasil, porque era um jeito dele não ser afetado por essas sanções. Porque os bancos que têm cartão internacional não poderiam operar com ele porque ele era sancionado. Vale o mesmo exemplo nesse caso. Então, o PIX em si, ele não é afetado. Acho que essa conversa do governo de dizer que é uma ameaça ao PIX tem muito, sim, de componente ideológico. Quer dizer que não tem efeito essas sanções sobre o Brasil? Não, elas têm. Nisso que eu estou falando, negócios de bancos. Compliance também, né? O histórico mostra, por exemplo, estava pesquisando aqui, falando com gente, inclusive do Banco Central, me falando que, por exemplo, houve no passado um banco francês que fez um negócio de trading com uma sementeira árabe por onde passava o dinheiro dos terroristas do Irã. Esse banco teve que fechar as suas subsidiárias, ele teve que pagar multa. Da mesma forma, o Deutsche Bank chegou a abrigar contas de gente que tinha conexão com o terrorismo. Vítimas do terrorismo nos Estados Unidos processaram o Deutsche Bank, e o Deutsche Bank teve que pagar uma multa milionária por isso. Mas não é uma coisa tão automática que imediatamente está todo mundo sancionado, e não é assim. A coisa é um pouco mais delicada, até porque mesmo sendo os Estados Unidos o país intervencionista que ele tem coisas que você não consegue fazer. Agora, isso quer dizer que o PIX está livre de sanções? Não, porque tem essa outra investigação da seção 301 que diz respeito à concorrência desleal, em que os cartões de crédito dizem que o PIX é uma concorrência desleal. Mas é outro negócio, não tem nada a ver com isso que a gente está falando. É outra coisa, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa completamente diferente, né, gente? Então, ou seja, aqui, gente, é a Malu Gaspar desmentindo essa narrativa covarde do Lula, que tá politizando, tá fazendo política, né? O Lula basicamente tá fazendo política, campanha, com essa questão aí dessa decisão do governo Donald Trump. Eles vão acabar com o PIX. Eles vão invadir o país. Eles vão fazer isso e aquilo. Tá aqui, gente, a própria Malu Gaspar desmentindo por A mais B todas essas lorotas e mentiras, né? E mentiras que o Lula anda
esboçando por aí, pra sua bolha, né? E pior que tem gente que acredita em tudo isso, gente, tá? Lamentavelmente tem gente que acredita em tudo isso.